Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para você que me assiste. Vamos direto ao assunto. Pessoal, estamos vivendo o momento do fim e esse é o momento em que precisamos nos aproximar mais e mais de Deus. E eu gostaria de estar falando algumas palavras aqui do Senhor, mas palavras espiritual. Quero falar de coisas espiritual. Nós temos o texto básico da nossa leitura no momento, da nossa pregação, é 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 4, que diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Todo o entendimento à obediência a Cristo. Todo pensamento à obediência a Cristo, levando o cativo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é com as armas carnais, mas com as armas espirituais. Deixa eu falar algo para você importante demais. Se nós não considerarmos a leitura da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, a literatura espiritual que ele escreve sobre o movimento do mundo espiritual, se nós não nos cuidarmos espiritualmente, nós estamos perdidos. A nossa batalha não é contra a carne nem o sangue. Nossa batalha é contra a potestade e principados. Então nós temos que usar as armas espirituais. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, potestades, as hostes, todos os poderes das trevas. O que quero que você entenda, nesse momento aqui, o que eu estou ensinando, é que se nós não nos prepararmos espiritualmente, nós não podemos vencer as batalhas espirituais. Nós não podemos vencer o que está acontecendo no momento. Vai chegar um ponto que os cristãos vão deixar de falar a verdade de Deus por falta de poder espiritual. Uma vez que não se armaram, não consideraram a veracidade das escrituras do apóstolo Paulo em relação ao movimento do mundo espiritual. Jesus disse em Lucas 18 e 8, quando eu vier, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porventura acharei fé na terra? Veja, essa palavra é uma palavra muito séria. Ele está falando, porventura acharei fé na terra. Ele falou do esfriamento do amor, desse tempo presente, em que o amor esfriaria. E esses turbilhões de corre-corre, de agitação do mundo atual, como estamos vivendo nesse tempo presente, esse é o cenário apropriado para distrair, persuadir e bombardear a mente de todos os cristãos. E salve-se quem for espiritual. Vai se salvar muita gente, é engano. Não crê nisso. A salvação exige uma posição espiritual. A noiva do Cordeiro, ela é sem mancha. Ela é imaculada. Ela é uma noiva purificada pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz para purificar a igreja, para purificar o seu povo. Um povo santo escolhido, zeloso e de boas obras. Escolhido, zeloso e de boas obras. Então não é de qualquer maneira. Então não é de qualquer jeito. Você vai ver, eu vou ter crítico. Homem natural de 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 14, não compreende as coisas do Espírito de Deus. E hoje na igreja tem muito. Você quer ver uma pregação que dá o que falar? Você começa a falar a verdade verdadeira da Bíblia Sagrada, quem é Jesus, e começa a falar quem é o diabo de verdade. Fale o que Jesus está fazendo e o que o diabo está fazendo. E aí você vai ver o diabo se manifestar. Há uma mente gigante no universo. E ele está de olho em quem fala a verdade de acordo com as escrituras sagradas. E aí ele vai levantar seus instrumentos do inferno para criticar, para banalizar a palavra de Deus,
porque é inimigo de Deus. O verdadeiro cristão, olhe bem, o servo de Satanás, ele trabalha com todo tipo de desoneração de conduta. Ele faz de tudo para que a veracidade da palavra de Deus não seja respeitada. Ele entra no meio porque ele não é espiritual. Ele entra para fazer comentário maldoso. Todo tipo de comentário, porque ele quer que a verdade de Deus não seja considerada. E você vai ficar dando ouvido ao que o diabo fala ou o que Deus fala. Entende, pessoal? Então, o meu ensinamento é espiritual. Ou seja, se no Brasil os cristãos não se acordar para usar as armas espirituais, e é tudo que o diabo quer que isso não aconteça, que os crentes não tenham esse entendimento esclarecido definitivamente de uma vez por toda, e pare de lutar contra a carne e contra o sangue. Ah, mas tem que matar, tem que fazer isso. Use as armas espirituais. Você não pode destruir o diabo, destronar o inferno, se for usando as armas carnais. Não tem como. Se fosse por poder da força e da violência, o problema do mundo já teria sido resolvido. Não é a guerra que está resolvendo o problema lá do Oriente, né? Não é a guerra que está resolvendo o problema do mundo. Onde a guerra entrou, só devastou. Onde a violência entrou, só devastou. Ah, e a lei? Não, a lei tem que funcionar, a lei tem que funcionar. Agora, nós cristãos temos que orar. A lei tem que funcionar. A lei dos homens tem que estar em ativa, tem que estar sim, o rigor da lei deve ser. A Bíblia fala que os errados têm que ser punidos. A lei foi posta para punir os errados, sem dúvida. Mas quanto a nós cristãos, nós temos que dar cobertura à lei usando as armas espirituais para toda a lei boa de Deus ser colocada em ação no país, na nação, para que as boas leis de Deus, as leis do Espírito, que é dado aos homens de boas índolas, que ainda opera no nosso meio, que ainda estão bem intencionados, porque a boa intenção não vai resolver o problema da nossa nação. O bom homem não vai resolver, isso é que é o problema, o bom homem vai morrer. Porque o mal vai usar as armas do inferno para destruir ele. E nós temos que usar as armas celestiais, as armas espirituais. E aí vem o que Paulo diz, uma preparação, uma consagração, um alinhamento com os pensamentos de Deus de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O discernimento do Espírito, para saber o que falar, para saber como se conduzir no meio de tudo isso. Porque você vai ser tentado para sair da posição, você vai ser tentado para agir conforme os homens naturais vão agir, em debate, em discurso dessa vida. E então aí vem aquilo que o diabo quer. Você tem que agir da forma como o mundo age. Você tem que agir da forma como o homem natural age. O seu discurso também tem que ser a nível. Você não pode falar que as coisas que estão acontecendo é um poder maligno, é um poder do inferno, é o diabo trabalhando. Então, quando o diabo escuta eu falando essas palavras, ele não gosta, porque ele sabe que se isso for realmente esclarecido a todos os cristãos e a todos os brasileiros, na maioria, pelo menos que uns 3.000 homens entendam isso, que representa os 300.000, ou os 30.000 do Gideão, ou os 300 de Gideão, aliás. Se acontecer esse entendimento, pelo menos em 3.000 homens brasileiros, 3.000 líderes, que não use as armas carnais, que a sua boca use a palavra da verdade, a espada do Espírito, fazendo oração, pelejando em jejum, em consagração, com o propósito de fazer bem, o bem a todos, que a obra seja feita para o bem de todos, não defendendo a minha ideologia diversas. São tantas coisas que em 10 minutos que eu estou usando aqui no YouTube não vai dar para explicar tudo. Mas as armas têm que ser espiritual. Mas Jesus, quando vê o cenário profético no presente dele para o futuro que hoje estamos vivendo, ele diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, quando o Filho do Homem vier, porventura, acharei fé na terra? E aí está. E não venha me dizer que temos muita fé. Porque a fé verdadeira, o movimento dela é espiritual. E eu não estou aqui dizendo que nós não temos que fazer política, mas se fazer política, faça com o poder espiritual. Porque os que estão com o mal estão fazendo com o poder espiritual e muitos cristãos não estão sabendo disso.
Eles estão operando com os poderes espirituais. E se nós não operarmos com o poder, com as armas espiritual, nós estamos perdidos. Então a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Nós temos que acordarmos para o sentido do Espírito, para que nós possamos tomar posição no reino do Espírito e nos preparar com as armas espirituais para combatermos as potestades, espíritos e toda a força do mal, em nome de Jesus. Aí nós venceremos a peleja. Mas se não fizermos assim, somos feridos, somos presos, somos cativados pelo poder do mal. Porque se usarmos as armas materiais, as armas físicas, as armas carnais, para combater os poderes das trevas, nós estamos perdidos. E esse ensinamento meu é espiritual. O senhor entende eles que são espirituais, os que são carnal nada entendem. Vai interpretar tudo errado. Vai pegar ganchos para fazer seus argumentos carnais para degredir a imagem ou o valor da pregação, a essência da minha pregação. Mas Deus abençoe você que tem o conhecimento do Espírito. E se você está entendendo essa palavra, dê seu like, dê seu joia e me ajude a proclamar essa mensagem em nome de Jesus para mais pessoas. Passando, né? Fazendo aí compartilhe com pessoas, me ajude a compartilhar, porque eu quero estar ajudando também ao povo de Deus se preparar para a volta de Jesus, que em breve ele está voltando, e todo esse cenário também pode pegar muitos crentes de surpresa. E é verdade que nós devemos estar batalhando espiritualmente, mas também materialmente, mas também muito mais espiritualmente. Devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não queremos dizer que vamos parar porque Jesus está para voltar. Não é para entregar o mundo na mão do diabo, deixar o diabo fazer tudo que quer, porque Jesus está para voltar, ou Jesus está vindo, os sinais estão acontecendo. Não, nós vamos batalhar pela justiça, pela verdade, mas usando em primeiro lugar o reino de Deus, as forças do Espírito, a consagração, as palavras espirituais, a espada do Espírito, as armaduras espirituais, para poder nós vencermos a força do mal. Então, se as escrituras do apóstolo Paulo não for considerada, todos os seus ensinamentos espirituais, a forma espiritual não for entendida e não for praticada e vivida, considerando a palavra do apóstolo Paulo, a palavra de Jesus, ensinamento sagrado, que as nossas armas não são espiritual, não são carnais, aliás, mas espiritual, poderosa em Deus para destruir fortaleza, se não dermos as devidas consideração às palavras e à pessoa do Espírito Santo em tudo isso, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E não tem arrebatamento para quem não entende dessa forma. Que Deus o abençoe. Vamos avante. Vamos levar essa palavra à frente. Vamos nos preparar espiritualmente e combater o mal com as armas espirituais. O inimigo não gosta dessa palavra. Certo, pessoal?